Deu a direção, o povo perdeu o foco, e a Bíblia diz: Arão que os deixou desenfreado. Olha o versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: anda, desce, porque teu povo que tiraste do Egito se corrompeu. Então veja tudo isso. Versículo 25, ainda do capítulo 32. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Essa palavra desenfreado, você encontra ela em Provérbio 29:18. Não havendo profecia, o povo fica desenfreado. Traduzindo isto para este episódio no capítulo 32, significa que Arão perdeu a luz, o peso, a unção do seu chamado, por isso o povo ficou desenfreado. Então por que existe tanta heresia, irmãos? Por que existe tanta mentira? Por que existe tanto engano? Sabe por quê? Porque falta profetas, mestres, com a unção, com a graça, com a sabedoria do alto. Porque hoje é muito mais conveniente, é muito mais popular, é muito mais interessante você viver um ministério que agrada as pessoas, que satisfaz o ego delas. É muito bom você ser elogiado e nunca criticado. É muito bom você ser aceito e não rejeitado. Então, para ser aceito, para ser elogiado, vamos pregar o evangelho que agrada. Vamos distorcer a verdade cristã. Eu li num noticiário que um certo pregador americano, vou até dizer o nome dele, é o filho do Billy Graham, ele estaria indo para o Canadá, vou dizer as coisas bem claras para vocês, para uma série de conferências, em uma região, e os pastores daquela região fizeram uma reunião para limitar. Algumas regiões ali não iriam aceitá-lo, limitaram as cruzadas que ele ia fazer. Sabe por quê? Porque eles não queriam que ele pregasse contra o homossexualismo, não queria que ele condenasse abertamente o pecado. Pensa, irmãos, chega a assustar você ver uma notícia como essa, mas é justamente isso que tem se tornado esse evangelicalismo degradado. Está na hora, irmãos, de você que tem recebido o encargo do Senhor, seja em que medida for, seja fiel ao Senhor. Não é que nós temos que ser pregador do caos, nós temos que pregar a verdade, nós temos que compartilhar os encargos do trono de Deus, nós temos que ser porta-voz do trono de Deus, nós temos que falar aquilo que é a vontade de Deus. Se nós deixarmos de pregar a verdade, o povo vai se corromper, o povo vai se desviar, e é justamente aqui que esta situação de Arão mostra para nós o grande risco. Veja, irmãos, alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, profissionais da mentira, com ilusões demoníacas, tendo o único propósito, enganar as pessoas. E aqui está Arão e Moisés. Então você vai ver que Moisés, se você ler o capítulo 33, não é o que nós vamos fazer. Se você estudar o capítulo 33, você vai sintetizar esse capítulo em 3 pontos importantes. Moisés estava preocupado com os caminhos do Senhor, e diz: mostra-me teus caminhos, mostra-me teus caminhos. Segundo, ele disse: a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E terceiro, mostra-nos tua face. 3 coisas: os caminhos de Deus, a presença de Deus e a face de Deus. Irmãos e irmãs, essas devem ser 3 características do encargo daqueles que nesse tempo, de maneira muito especial, 3 características que devem evidenciar
o ministério da palavra nesses dias finais. Nossa vida, aqueles que pregam, aqueles que proclamam a palavra, eles devem se preocupar com os caminhos de Deus, com os atos governamentais de Deus. Porque senão a igreja se perde no caminho, irmãos. Ela se perde no seu chamamento, ela se perde na sua vocação, ela deixa de ser um organismo vivo, e sabe o que ela vai se tornar? Uma instituição religiosa.